Está no ar mais um episódio Nova Dimensão. Boa tarde, Helene. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Beleza? Você está pronta? Não. Não tá pronta, né? Eu sei porque são vários temas, né, que a gente vem abordando. Nosso canal aqui, podcast, né, Nova Dimensão, né? Aí, antes de tudo, deixa rolar a vinhetinha aí. Estamos de volta, já passou a vinheta sensacional, hein? O cara que fez essa vinheta aí tá de parabéns, a pessoa que fez tá de parabéns. Bom, vamos lá, Helene, nós estamos aqui, na verdade assim, o propósito do canal Nova Dimensão, o podcast, a gente vai abordar aqui alguns temas, a gente vai falar do tema ETs, extraterrestres, alienígenas, né? Ou deve ser a mesma coisa. Vamos falar fundamentos aqui de espiritismo, falar um pouco. Não sou tão expert, tá, no espiritismo, mas vamos tentar desenrolar alguma coisa aqui, tá? Muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, você também, as pessoas que estão nos ouvindo também, acho interessante. E vamos falar também de lendas urbanas e outros temas, mas isso em outros episódios, mas só estou tentando lembrar do qual é a proposta do nosso canal aqui, tá? Do podcast. Beleza, então vamos falar hoje, vamos começar, né, que esse tema ele vai ser bem longo, tá? De repente um episódio aqui não vai ser o suficiente de tanta coisa que a gente tem na nossa cabeça aqui, né, de tanto temas. É que muito temas aborda muitos pontos, né? Exatamente. Não, exatamente. Não, mas são muitos pontos mesmo de curiosidade, do que a gente precisa saber, dúvidas, né? Porque assim, qual o tema de hoje? Hoje eu coloquei aqui como tema o espiritismo, tá? Que eu acho que tá bem alta aí, todo mundo sabe. Porque às vezes a pessoa entende, espiritismo é aquelas coisas que a pessoa envolve morte, envolve pessoas do outro lado e tal. Também, tá? Mas assim, qual que é a conexão? Muito parte assim do sobrenatural, né? Exato. Aquilo que a gente não entende, não é natural pra gente. Isso. Né? Então as pessoas têm medo de mexer com uma coisa que não é ir a fundo. Quer dizer, a gente fala só superficialmente. E às vezes também não tá no alcance dela também, né? Não tem o conhecimento, né? Sim. Às vezes a falta de conhecimento, a gente tem medo do que não conhecemos. Então acaba misturando, né, o coisa sobrenatural com as coisas reais que realmente estão aí para mostrar pra gente que existe. Por isso que o nosso canal, o nosso podcast que chama Nova Dimensão, sabe por quê? Você falou um ponto interessante. Porque nós temos uma realidade, uma dimensão diferente, né? Nós vivemos numa terceira dimensão, é isso, Helene? Você que... Sim, né? Numa terceira dimensão, sim. Né? Aqui, né? Hoje... Nós vivos, seres vivos, vivemos numa terceira dimensão. Então existe supostamente uma quarta dimensão, uma quinta, uma sexta. Falam até de até 20 dimensões. Entendeu? Até camadas, são camadas, né? Então, por isso que é a proposta do canal. Mas vamos lá. Lá no início não, no meados do século XIX, tá? Vamos lá, para puxar até os dias atuais. Tá? E de repente a gente vai precisar, e vamos fazer isso, precisar voltar lá atrás. Muito lá atrás. Sim, para entender o que acontece hoje, a gente tem que voltar quando começou, né? Quando começou a aparição, né, dessa nova língua, né? Exato. De se falar, nova forma de se entender as coisas. Esse contato também, né? Sim. Então foi lá que começou tudo isso. E porque, na verdade, ainda vai muito lá atrás. Além ainda, né? Muito além, até antes de Cristo. Até. Muito mais. Então é uma forma assim de que para você ter um entendimento de hoje, Sim. Você começar a buscar as coisas, e foi quando as pessoas começaram a se discutir, podiam se falar, né? Começaram a se conversar. Antes, até naquela época, era proibido falar, né, sobre o assunto, mas começou aquela reuniões secretas, né? A ideia do ocultismo, né? Aquelas coisas de alquimia. De alquimia. Então começou a ousar e se falar. Então se conversar. E quem conversava sobre isso eram pessoas diferentes.
da sociedade. Não era aquelas que nasceram, cresceram, de tudo igualzinho. Sim. Nascer, crescer, viver e morrer. Tudo igualzinho. Não, eram aquelas pessoas que eram, vamos dizer, que é fora da curva. Sim. Fora do normal. Eles se questionavam muito. Pessoas inteligentes, pessoas observadoras, pessoas fora do comum mesmo. Sim. Né? E aí, pra barrar isso, começaram a falar os comuns pelo medo, aquele medo que a gente falou no começo. Pelo medo, começaram a barrar falando que era uma coisa que era proibido, que era perigoso, que era demônio, sei lá, né, os nomes aí que se diz, pra não ter esse estudo. Tanto quanto a gente tem um exemplo da medicina, né, que naquela época também era proibido, proibido mexer num cadáver, né? E era a escondida. A gente tem assim histórias de famosos aí, de estudiosos aí, que até hoje, né, que a gente pega como base, que eles faziam coisas absurdas para conhecer, só que era de conhecimento, né? Querer conhecer a fundo a medicina, como que funciona o corpo, né? Então, daí que começou aí acho que envolver muita coisa, né? Até que você falou uma coisa aí, um ponto interessante, estudo, tá? Sim. Achei interessante, porque as pessoas acho que confundem muito essa questão estudo e religião, tá? Sim, porque daí o estudo, você tem que levar alguns sacrifícios, digamos, você ir contra a sociedade. Igual antes pegava para conhecer qual que era sei lá, tinham que ser não desumano, mas é que naquela época tipo, as pessoas não acreditavam nisso, que para conhecer sobre o corpo humano por dentro, o cara tinha que cortar todinho, tirar o sangue, sei lá. Fazer uma autópsia, né? Que eu acho que nem era o nome, até né? hoje tem religiões que não aceitam. Tem gente que não aceita. É verdade. Né? Todo ao seu, né, respeitando todas as religiões, todo mundo. Sim. Mas muitas pessoas, elas barram nesse ponto aí, que fala, peraí, mas é uma coisa que é desumana. Mas, na verdade, para poder conhecer o corpo humano, ele teve que ir lá e cortar o Teve que corpo, estudar, né? Lá no início, lá. Né? Então, não, mas antes era assim mesmo, entendeu? Era tudo meio nas escondidas, era muito proibido, né? Mas a gente falando aí dessa conexão religiosa, né, dessas questões, porque assim, muito tempo já o homem, já lá no início, eu acho que ele tinha já essa curiosidade, vamos dizer assim, para saber o que tinha do outro lado, o que tem do outro lado, né? Entendeu? Os próprios egípcios, agora sim, a gente estava pegando um tema lá atrás, como você disse, até antes de Jesus Cristo, até antes de Cristo, né? Nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás, bem mais, de 3, 4, 5 mil anos atrás, os egípcios eles já tinham esse conhecimento. Tá? A própria Bíblia fala aí dos egípcios que eles eram bons em matemática, astrologia, física, eles eram muito bons em tudo isso. Alquimia. É legal assim para, né, o pessoal entender um pouco melhor que não é fatos, a gente não tem que ver separadamente, tem que ver uma coisa ao total, porque a intenção nossa é de falar o geral, né? De você ter que ter um entendimento geral do que foi acontecer, o que aconteceu, como a gente começou, né, tipo, falando desde o que começou, o princípio, onde que foi, né, que começou tudo isso. Exato. Então, né? Mais de 5 mil anos atrás, aí, então, até mais aí, que a gente... começou tudo isso, né? Então, e aí, eu estava até falando que os egípcios, eles até para poder, as pessoas que estão nos ouvindo, elas entenderem exatamente o que você falou. A gente precisa resgatar um pouco a nossa memória, né? O nosso entendimento, conhecimento, até um certo ponto, né? Igual você falou, nós não somos expert aí em tudo. Por isso, acho que o intuito do nosso canal, do nosso podcast... É só fazer pensar, né? De repente aí do outro lado tem alguém que conheça muito mais a fundo do que a gente, só que... E pode nos ajudar também, nos ajudar também, claro. E
E é essa a intenção, de um ajudar o outro e sair esse entendimento e Uhum. acabar com esse medo que a gente tem de se falar de certos assuntos, que isso daí foi uma coisa que quiseram só barrar lá atrás, falaram assim, não se pode falar. É lógico que se mistura muito e alguns querendo aproveitar começaram a Nós colocar sabemos. coisas negativas aí no meio, né? Mas não é essa a intenção, a gente não quer mexer com coisa que não... E nós sabemos que tem coisas proibidas também. Sim, que existe. Não Sim. tô querendo, falar que todo lugar, mas nós podemos sim falar sobre o assunto. Até onde nós podemos falar, né? Se temos a liberdade de falar, vamos falar sim. Isso eu acho que é a intenção, né? Vamos falar sim. Então, assim, nós estávamos falando até a questão lá do estudo, entre estudo e religião, aquele ponto, né? Onde nós paramos aí para não fugir da nossa linha de raciocínio. Que isso era o interessante. Às vezes, lá no passado, o Egito, né? Passado, eles, ao invés daquele contato que eles tinham, espiritualidade lá, às vezes era para estudo. Tinha muito caso que eu acredito que seria para estudo. Eles começaram a entender que era para estudo. A propósito, os egípcios, tá? Eles eram pessoas muito evoluídas. E isso até a própria Bíblia ela comprova, tá, Helene? Por quê? Eles sabiam de astrofísica, da própria física, sabiam alquimia, né? A manipulação de elementos, eles sabiam matemática, tá? Então eles sabiam de tudo isso com uma inteligência surpreendente. E de onde vem tudo isso, né? Esse conhecimento, né? O porquê que acabou assim, se perdeu todo esse conhecimento. Exato, né? Para trazer para os dias de hoje, né? Como que está o Egito hoje, né? Você vê que falta muitas coisas aí que estão sendo guardadas. Elas não se perderam, né? Não se perderam. Não se perde uma coisa que... Tão importante, não. Né? Então, acho que lá atrás, eles entendiam melhor sobre esse negócio da nossa vida, né? Se perguntavam muito, por que estamos aqui? O que viemos fazer aqui? Né? Qual a intenção? Porque uns podem, outros nascem bons, outros nascem ruins, ou numa família que não dá certo, a pessoa dá certo, de repente uma família tão boa, a pessoa não dá certo, né? Qual o real propósito da vida, né? Qual o real? Né? Então, acho que eles começaram com essas questões na cabeça deles, começaram a pelo questionamento, começaram a falar, peraí, pesquisar, tem alguma coisa, estudar. pesquisaram, né? Foram a fundo, né? Foram a fundo, né? Da questão. E por que eles se tornaram tão evoluídos, né? Tipo, como você tá falando, eles foram a fundo, pesquisaram tudo isso, mas eles foram muito evoluídos. Assim, eles tinham uma sabedoria, tipo assim, fora da curva, né? Fora do real, porque até onde nós sabemos que eles sabiam de tudo isso, né? De todos esses pontos que eu mencionei aqui. E da onde veio, né? Tudo isso? Porque a gente pensar, Helene, há 5.000 anos atrás, ou até mais, né? 5.000 anos nós estamos falando de 3.000 anos antes de Cristo, né? Você dá 5.000 somando os 2.000 pós-Cristo. E acho que é muito mais que isso, entendeu? Vamos pôr aí 7.000 anos, né? Mais de 7.000 anos. Né? O que eles tinham de recurso, o recurso que eles tinham era bem pouco, né? Esse recurso não tinha tantos livros, da onde eles buscavam esse conhecimento? Será que todos nós temos as respostas dentro de nós? Pode ser, né? De repente já tem. Nós estamos só bloqueando aquilo, porque lá eles não tinham recurso nenhum. Então. Nada que chamasse assim, a atenção deles para deixar que eles se meditavam muito. Então, né? Então eles paravam em um lugar, tinha muito contato com a natureza. Uhum. Né? Não tinha contato com a tecnologia, que a gente né? tem hoje. Né? Porque a tecnologia vem para ajudar, mas será que toda essa tecnologia não está tampando um bloqueio, né? Bloqueia nosso entendimento, né? São muitas perguntas que devem ser feitas para nós mesmos e a gente ir atrás pesquisar sobre isso. Exatamente. Né? É muito interessante isso aí, viu? Muito interessante, porque
Porque se você pensar, tentar imaginar como eles faziam, né? Eu estou tentando imaginar aqui como que eles faziam, né? Qual que era a procedência, né? Como eles obtinham essas informações. É isso que você entendeu? É isso que eu tenho, essa curiosidade minha, né? Através de livros, existia já livros na época, né? Como eles conseguiam obter essas informações? Que a própria Bíblia fala, Moisés, a passagem de Moisés. Moisés, ele foi adotado pelos egípcios, todos nós sabemos já da história, né? Porque Moisés era hebreu, né? Um hebreu, e foi adotado como egípcio, né? A princesa pegou ele lá como filho e tal. E ali, ele dentro do palácio ali do rei, ali do Egito na época, do faraó, ele teve acesso. Olha que interessante isso. Ele teve acesso todo o conhecimento, né? Que é conhecimento físico, né? Astrologia, matemática, geografia, tudo isso que a gente entende hoje, que você precisa de anos para fazer. Arquitetura. Ele tinha conhecimento de arquitetura, engenharia, estrutura, tudo isso ele tinha. E a minha pergunta né? Essa é a minha pergunta, de onde eles tiravam esse acesso, né? De onde eles conseguiam toda essa informação, né? A gente fala de como até hoje não sabe como fizeram as pirâmides. Exatamente. Espíritos, seres de outro mundo. Então, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema aí. Então, como que chegaram a tudo isso? Todo esse conhecimento. Exato. Né? Estudos, nós fazemos até hoje estudamos tanta coisa e não chegamos nem aos pés do que eles sabiam. Nós estamos só entendendo superficial as coisas, né? Nós somos bebezinhos ainda perto eles sabiam de muita coisa. E aí, o pessoal de hoje, eles não se perguntam isso, sabe? Tipo, cara, às vezes a preocupação deles, hoje, a preocupação de muita gente como que as pirâmides foram feitas, né? Que até você falou isso. Como que foi a esfinge lá? Fala que a esfinge acho que é mais velha ainda do que a própria pirâmide. Bom, enfim, né? Todo esse conhecimento, essa estrutura, né? Aí o pessoal, mas o que tem a ver, né, com espiritismo, tem a ver com espiritualidade? Não importa. Importa sim, na verdade, tem a ver. Porque se a gente está falando de conhecimento, eles buscaram todas essas informações, tiveram acesso a alguma caixinha, entendeu? Algum lugar ali na estante, os anciões, foi passando de geração para geração, que então, isso é o mais óbvio, né? Que até hoje é feito isso, né? Mas o primeiro acesso, né? Isso que eu fico inculcado, né? Você tem que entender onde começou tudo isso, o início. O início, entendeu? Né? Onde tem esse acesso? Como eles conseguiram essa informação que os caras sabiam pelo céu ali estrelado, né? Pelo mapa do céu, sabia o mapa do céu, sabia de astrologia, os caras sabiam que tal posição do Sol é o inverno, posição do Sol e Lua. Ali eles fizeram um estudo para chegar no que a gente sabe hoje. Hoje a gente tem tudo mastigado, mas não sabe pensar como... Por causa deles. Por que começou tudo isso. E por causa deles. Exatamente. Eles deram tudo mastigado pra gente aqui. Né? E nós temos tudo que... É lógico, tem muita... sempre falam assim, já escutei as pessoas falarem assim, que... mas não tem nada mais para inventar. Não tem mais nada para se fazer. Olha... Tem muita coisa. Né? Tem muita coisa para se imaginar. Para explorar, né? Explorar, estudar. Tem muita coisa. Né? E uma delas é engraçado, que uma das coisas que o pessoal... A gente vê em vários canais, né? O pessoal se perguntando as coisas e tal. E não se chega aos pés dos caras que sabiam muita coisa e não tinham nada e conseguiram chegar num resultado desse que a gente tem hoje. E nós não conseguimos reverter. Falar, mas por quê? Os porquês. Que é essa, né? O porquê. Por que conseguiram isso? Por que conseguiram aquilo? Né? Tem uma famosa frase que fala, né? Que nada se... Como que é? Nada se faz, tudo se copia, nada se inventa. Nada se cria. Nada se cria, essa frase famosa aí. Né? E pode ser que tudo que é criado hoje foi criado, de repente foi copiado.
só reventar a história. Sabe aquela questão de Sim, o que reventar a hoje roda, já né? tem lá atrás e Pegaram deixaram numa caixinha lá guardadinha, de repente resgataram Exato. agora. Igual aquelas escolas que faz a cápsula do tempo, Cápsula né? do tempo. A escola daquela época vai lá Vai abrir a cápsula enterra, daqui a 50 aí anos. depois de 50 anos que É. abre, né, as caixinhas. E acho que é muito mais nessa linha, né? No tempo de hoje, né? Eu digo tempos de hoje. Eu acho que lá eles inventaram muita coisa para hoje começar. Não estavam preparados de repente para aquela época. Não quem criou, né? Porque eu acho que existiram aí que tá a espiritualidade, de repente é um ser totalmente diferente do que estava na época. Coisas que inventaram ou falaram de lá atrás, que hoje estão agora as pessoas estão adaptadas a ter isso. Você falou uma coisa prontas para isso. Interessante, porque eu também estou me perguntando aqui, às vezes, Helene, você falou de preparar, né? Talvez nós não estamos preparados. E às vezes acontece isso, viu? Toda aquela informação, né? Informação que eles tinham, de repente, exato, nós, seres humanos, depois, né? Depois dos egípcios, depois daquelas, até outros povos, né, evoluídos da época, tinham acesso a isso aí, não só os egípcios, mas outros povos também. E talvez isso ou se perdeu para que nós não podemos, né, ou possamos ter acesso, né, ou alguém, ou devem, sei lá, esconder isso aí, alguém deve estar escondendo isso aí da gente, para a gente não ter esse acesso. Será que não foi o escondido, aquele proibido, que antes eu falei no começo? O proibido. Era proibido falar sobre espírito, sobre coisas sobrenaturais, que de repente um copo caiu, poxa, mas não tinha ninguém ali. Então. Será que não foi isso? Que daí o escondido falaram, não pode. Não teve as bruxas, né, que foram queimadas, e na verdade eram mulheres que... Na época da aquisição, naquela época, exatamente, que mexia conhecia, tinha um bom conhecimento de plantas, já achava e que era bruxa. usaram para medicina, né, de repente de usar. E a alquimia, isso aí, né? Então, e aí já era posto como bruxa. Pois é. Colocando, não, é uma bruxa, porque é o diferente, não é o comum, né? É uma coisa que assusta, dá medo. Quem não tem o conhecimento, né? Porque imagina você, o poder. Imagina você, naquela época, não saber de nada de plantas e, de repente, ver uma pessoa mexendo com tudo, com todo mundo, assim, mudando muitas coisas que antigamente não tinha, como chama? Anestesia, né? Então? Eu falo, peraí, mas como ele conseguiu me anestesiar? Então, com essa planta só? Tirou de onde? Da natureza. Entendeu? Então daí a pessoa começava a ficar com medo, porque natureza, até hoje, as pessoas têm medo da natureza. A gente não sabe. Não sabe o que a natureza vai fazer daqui 2, 3 dias, sei lá. Tantas tragédias a gente já teve, já. A natureza chegou primeiro, né? Exatamente. Será que não foi daí que começou? Então. Tudo isso é a natureza? A gente não sabe. Então, mas agora voltando, questão da espiritualidade, né? Na época lá dos egípcios, você falou uma coisa, agora eu lembrei, né? Passou aqui pela minha cabeça. Você falou do copo, né? Tipo, o copo mexeu, caiu. Eu acredito, porque não tem relatos, né? Até onde eu sei. Até era um vento que bateu, sei lá. Bateu, então. Ou né, um tremor teve na... Poderia. Sei uma lá, hipótese. Né? Mas o que eu venho passar na minha cabeça, assim, de repente, as atividades paranormais poderiam, né, ter acontecido, ou aconteceu, na verdade, na época dos egípcios. Acontecia isso, de repente. Sim, né? E você acha que eles não foram se aprofundar sobre isso também? Eu acredito que sim. Fala, pô, eu tava parado. Porque não tem relatos. Tô dizendo que não tem relatos, não tinha vídeos filmando, né? Não tinha né? Tinha nada gravando ali, e viu ali uma atividade paranormal e o egípcio ali no seu dia a dia, né? Eu acho até engraçado isso, ele no dia a dia com aquela roupa de faraó, daqui a pouco um copo cai e registraram ali, e aí vai pro YouTube já, né? Seria engraçado isso. Então, porque não tem relatos disso.
né? Até onde eu sei, não tem relatos falando de atividades paranormais. Acredito que naquela época já acontecia, Sim, entendeu? sim. Porque os egípcios, né, para a gente entender aqui, né, os egípcios eles tinham muito essa questão da vida após a morte. Por que que eles faziam as múmias lá, se mumificavam Então, lá? Né? até os O gatos, faraó, né? o faraó morria, virou múmia. O gato ia junto, o jacaré, tudo virava múmia, né? Porque eles enterravam seus tesouros, né, nas suas tumbas ricas, tesouros, tudo mais, porque eles tinham essa preocupação da vida após a morte. Eu sabia que alguma passagem, alguma coisa tinha além lá que ia recuperar eles, ia falar assim, ó, você aqui na outra vida agora você vai se continuar faraó, você vai continuar com a sua riqueza. Então eles tinham muito isso. Então eles estudavam, né, muito essa questão da vida após a morte. Eles tinham essa preocupação, entendeu? Acho que o maior Sim. estudo deles, entendeu? Eles tinham conhecimento de tudo, igual eu disse. De tudo. Sabiam tudo. Sabia arquitetura, engenharia. Cara, só a gente sabe que tá aí as provas, né? Começando pelas pirâmides, a esfinge aí, há tantos anos aí, né? Superando aí a terremotos, desastres naturais, né? Superando tudo. Então, eles também, eu acho que o que eles talvez temiam, essa questão da vida após a morte. Por isso que eles tinham toda essa preocupação de guardar um tesouro, mumificar isso, mumificar aquilo outro, tal. É que cada época tem e cada região também tem uma forma de lidar com a morte, né? Porque até hoje a gente tem gente que não tem lugares, né? Tô dizendo assim, que não sabe lidar da forma que de repente uma outra religião não entende, né? Que outra religião como que se outra religião, outra cultura, outra, né? É, que lida com a morte. Então cada época era de um jeito que a gente lida. Sim. Então lá eles lidavam, né? Dessa forma, Então, mais uma pergunta, sabe, Helena? né? Tipo, eles estudavam isso? Será que... Com certeza sim, né? Estudar isso. Com certeza sim, porque para eles ter todo... não vou dizer medo, essa preocupação e fazer aquilo com todos os detalhes. Pô, era tudo detalhado. Tinha o pessoal, né, preparado a equipe. Ó, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, então eu já tenho uma equipe que vai mexer só com a minha mumificação. Era separado do outro grupo. Não era qualquer um. Era tipo como se fosse. Não eram médicos, eles eram especiais ali, eram diferentes. Os caras que poderia só eles mexer, só eles poderiam estar naquela sala de mumificação, né? Para poder mexer com o corpo de faraó, mumificar, eles tinham que tirar tudo dele e mumificar Sim, certinho. Tinha todo devia um ter processo mesmo. Nasceu, falou assim, para você vai isso. ser, É isso, entendeu? né? É exatamente isso. A missão do cara, da vida dele, era para isso, mumificar faraós, mumificar as pessoas que... Então, assim, eu Sim, imagina acredito... quantas coisas que eles viram. Exato. Mas eu acredito que essas informações de tanto de mumificar ou preocupação da vida após a morte, né, que esse é o tema mais complexo, que a gente vai estudar muito sobre isso aí ainda, vai falar sobre muito aqui nesse episódio, né, nesse canal, que eu acredito que eles tiveram acesso com alguém ou além. Olha essa minha pergunta, hein? Eles tiveram acesso com alguém do mesmo mundo ou além do nosso mundo. Entendeu? Essa é a grande questão. Para eles ter toda essa preocupação. Ah, eu vou morrer, eu quero levar minhas riquezas, levar o gato, levar o jacaré, levar tudo que eles tinham em torno ali para um outro mundo, para o É além. que eles Eles vão ser acreditavam que você recebidos. levava embora, né? Ele ia Tudo que você voltar. tinha aqui, ou quando voltasse, né? Né? E eles tinham essa preocupação, na verdade, assim, de coisas físicas, né? Sim. Coisas físicas mesmo, tipo, dos bens deles, materiais, né? Das coisas materiais, né? Não sei se nem se era a preocupação do próprio espírito, né? Que
Como que eu vou passar? Como que eu vou Porque, ser do ó, outro lado? pensa que você tem tanto conhecimento, você é uma pessoa toda cheia de, né, principalmente quem tinha poderes, que, né, morria assim, dessa forma e era enterrado dessa forma, É. com ouro e tal. Então imagina de você estar lá naquela época e ter tanto poder, tanto conhecimento e simplesmente morrer assim, se acabar. Tá. Então tem outro lugar que eu vou. Tem para outro lugar. Eu tenho outro lugar que eu vou levar e eu não sei o que ninguém sabia o que ia ser depois. Falar assim, ninguém Uhum. tinha certeza. Falar assim, então vou me garantir. Vai que do Uhum. outro lado eu vou nascer, porque eles viam muitas pessoas pobres. Falaram, Uhum. vai que daí eu vou nascer pobre, pelo menos já tenho ouro. Então Uhum. eles escondiam lá, tipo, eles já sabiam exatamente onde que ficava, até muitos, só que ela, como você falou, de repente tinha uma equipe que não podia nem abrir a boca, não tinha nem, cortar até a língua deles para não falarem, onde que é que o rei ia ser velado, ia ser, né, Enterrado, enterrado. né? E aí enterrava lá e até hoje encontram aí muita coisa aí, tumbas, que nunca souberam que tinha. Por quê? Por causa disso. É. Esconder e falar assim, não, porque ninguém pode roubar. Esse ouro é meu, não sei quanto tempo eu vou levar daqui para outra vida, Também. Ó, uma pergunta interessante. né? Não sei se quanto tempo que eu vou levar para, de repente, 10 anos. Eles podiam estar estudando isso também, já sabiam sobre isso. Quanto tempo levava? Em vez de Uhum. falar, ou umas pessoas levam 5 anos, 3 anos. Que eu acho assim, que uma das coisas que devem ter visto, quando a criança nascia, via uma tendência para alguma coisa. Falava, nossa, não parece que ele é seu parente tal? Será que não foi isso também? Uhum. E começaram a Né? estudar e falar, peraí, a criança eu acho que lembra. Lembra de alguma coisa. Nossa, não é estranho criança já saber, já fazer isso O que daqui? será isso, né? Como pode? Ela É. nem tem experiência ainda, acabou de nascer e já sabe, já sabe fazer isso? Vem com dom, né, de Já vem repente. um dom? É. Então, o dom. Depende, como assim? Eu levei anos e anos, tô aqui com 80 anos, não consigo fazer essa Uhum. Josi. Uma criança acabou de nascer já sabe. Por quê? Né? Uma questão, de repente, na cabeça deles, falou, peraí, deve ser isso. Os caras Eu acho que pensavam. ele já veio de Uhum. outra vida aí lá atrás. Eita. Deve ser aquele Joãozinho que morreu há 20 anos atrás. Né? O Joãozinho, o faraó. É, o Joãozinho Farol. Então, Não, sei lá, pode ser, né? a gente tem que conhecer, eu não sei a Não, fundo, porque eu pode não conheço ser. Não, nenhum. eu acho que tudo é Não uma. voltei no tempo, né, pra É, saber. mas é tudo se pensar, né? Porque Não, você sim, é de se falou. pensar. É tudo aqui, colocar questionamentos. Exato. E saber, né? Falar assim, peraí. Eu acho que Né, eles que é lá. esse intuito do canal. Acho que Pra tudo que falar ele. a fundo de cada ponto aí. Até a gente Né? tá pondo, na verdade, no telespectador aqui, pensar como eles pensavam, tentar entender o pensamento deles, né? Dos egípcios. Porque acho que eles relatavam tudo, isso que eu tô falando pra você. Eu acho que tudo. Você falou uma coisa bem interessante mesmo. Porque, vamos supor, tudo eles observavam, eles eram observadores, Sim, sim. entendeu? Então, aí, naquela observação que ele entendia, pô, por que o garoto ali, que acabou de nascer, eu sou muito mais evoluído, muito mais É, velho, né, experiente do que ele já sabia de uma coisa, de repente, que o avô desse cara aí me falou, e essa criança trouxe essa informação, tipo, e ligou os pontos, entendeu? sim, Os caras, peraí, começavam a pensar, questionar, entendeu? Então tudo virava estudo, eu acredito isso que eu tô falando pra você, eu acho que tudo virava estudo a princípio de uma pergunta, de um questionamento, de uma observação. Os caras falam, peraí, tem coisa aí, tem coisa aí. Então, vamos estudar? Vamos. Então por isso que os caras eram evoluídos mesmo, né? Por observação também, entendeu? Já por trazer também alguma experiência do passado, dos ancestrais, né? Tipo, dos avós, bisavós, tataravós e tal. Então fazia aquela junção já, né? porque eles não queriam nem a mistura, eles não tinham misturas. Isso é. Então ele já tinha, assim, era passado mesmo, fielmente, de Geração geração para para geração. geração. E não passava para outra família. Sempre era a mesma família. Uhum. Sempre ali, então não tinha aquela coisa
misturou de repente com um inferior. Uhum. Era sempre a linha deles. Principalmente os reis, né? Então, tinha que ser a linha deles ali. De repente isso, que as pessoas não conseguiram... Não, fugiu um pouco. Não, mas é o que você tá falando. Porque assim, uma coisa que você falou, eu tava aqui pensando, né? A questão dos faraós lá, a questão dessa passagem, Uhum. né, de vida após a morte. E a gente até falou isso fora do episódio do canal, que uma coisa é interessante. Você falou ali, eu tava pensando. Todo esse conhecimento que a gente obteve período vida, durante a nossa vida toda, Uhum. isso a gente já falou isso muitas vezes. Pô, não tem sentido você, tipo, ter um estudo, conhecimento animal fora da curva, surreal. Você adquiriu todo o conhecimento, aquela energia pro seu cérebro, né? Que você tem toda aquela informação aí, o seu cérebro tá ali transbordando de energia, de conhecimento, querendo passar isso, essas informações. E acho que essa é a preocupação deles. Peraí, eu tenho todo o conhecimento aqui na cachola, né? Tá tudo aqui, né? E não é possível que alguma coisa, né, tipo, além disso, pode Tem que ter, influenciar. né? Tipo, Porque vai se perder tudo isso? assim, a gente tem a esperança, aquela esperança que é a última que morre, né? Uhum. Esperança de que nós possamos viver em outra vida também, né? Viver mais, né? Viver tranquilo, ir pro céu, né? E Pra algum lugar, para né? algum lugar, ou, né? A gente tem essa esperança. Mas tirando isso, tirando, sabe, o que a gente crê como religião, Uhum. né? Em cada religião. De ser humano mesmo, falar, não tem lógica chegar aqui, fazer tudo isso, né? E Uhum. simplesmente ir embora. E aí muitos, você pega duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, chegar aqui, um ter recursos, o outro não. Recursos, Uhum. digo assim, de mente mesmo, né? Uhum. Sim, sim. Por que tanta gente tanto, como fala, é diferença mesmo, né, que se fala. Né? Tanta diferença, porque um do outro tem tanta diferença assim. Então é uma questão de que, de repente, é de se pensar. Muito se De pensa. você falar assim, será que não tem mesmo, então, essa vida, essa outra vida? Eu Então. lembro que um senhor falando que ele com 88 anos, né, quis aprender piano. E ele foi, né, em busca de aprender o piano. Aí chegaram para ele perguntar, mas o senhor é tão velho já, para que isso? Já tá no fim da vida, né? Já tá no fim da vida, para que aprender piano? Né, tudo bem que a gente pensa muito o que você quer aqui, né? Você fala, não, eu tô aqui, por enquanto que eu tô aqui, vou me divertir, vou aproveitar, né? Mas ele falou assim, não, eu tenho tempo, mas não vai ser aqui, eu tenho outra vida, isso daqui é para me levar para outra vida. E aí uma criança nasce com aquele dom de tocar piano que parece que, gente, ela não sabe nem falar ainda. Eu já vi criança que não sabe nem falar, mas com piano, você coloca um piano na frente e já sai tocando, né? Então, já veio com aquele dom, né? Como pode isso? Chegar com esse dom? Então acho que é isso que pensavam muito lá os egípcios, será que não? E hoje a ciência atual já estuda isso. Já, a ciência já chegou muito próximo. A ciência ela não aceitava. Não aceitava, não existe espiritismo, não existe essa coisa de ir além, né? Não se misturava com religião. Mas a ciência começou a pensar um pouquinho fora da curva e falar assim, peraí, mas vamos pesquisar, vamos ver o porquê. Porque cientista é assim, ele pesquisa em cima de pesquisa e ver se realmente é aquilo, porque tem erros também, a gente pode correr erros, então eles fazem várias pesquisas, várias vezes o mesmo teste para chegar numa conclusão. Eles querem resultado, falar assim, peraí, o porquê, eles querem saber o porquê. Aí chegou agora, hoje em dia, ainda bem, né, graças aos cientistas e aceitarem
né, outras coisas fora do que eles... Do que é o normal, né? Do que é o normal. É. E começarem a entender de que existe, sim, alguma coisa. Né? Tanto que hoje a gente tem tantos canais aí, o pessoal Tá mais aberto, né? fala, né, sobre isso, até leva aqueles aparelhos para saber, né, se Exato. tem nos espíritos. Lógico, tem a emoção um pouquinho que misturada ali, né? Exato. Mas tem uma verdade ali. Tem um porquê, Tantos né? filmes de terror falando sobre isso, né? Porque Uhum. tem alguma coisa ali. Pegaram de algum estudo. Exato. Hoje a gente tem muito fácil o estudo aí. Uhum. Né? Não só as mentiras, mas também temos as verdades ali. Exato. Né? E tudo tem que se estudar mesmo, né? O Sim, caso, né? Vamos estudar tem o que caso. estudar. Ah, aconteceu uma atividade paranormal, algo do tipo, vamos ver o que é isso, entendeu? Foi quando começou até mesmo Mas a... tem estudos que nem a pessoa fica a vida inteira estudando sobre aquilo, Então, só sobre aquilo, e ela não sabe tudo o ainda. pessoal vira até doutor, né? Doutorado, de Sim. PhD naquilo, Sim. né? Tem Especialista. como. Eu já vi várias pessoas aí, casos de que começaram a, desde pequeno, ser, né? Uhum. De ter aquilo, de ter aquele estudo e estudar igual o espiritismo, nasceu na família espírita e continuou, tá até hoje Estudando. estudando. E não chegou ainda ao conhecimento total. E não Faz palestras, tudo. E não obteve todas as isso. respostas, né? Não. E é isso que a gente tem que ir em busca dessas pessoas que fizeram, que são casos, pode ser que mistura um pouquinho, como eu falei, da emoção. Não tem como, somos seres humanos. A gente pensa diferente um do outro. Mas cada um tem um pouquinho de verdade ali que você pode levar a sério. Né? Que você pode, de repente, vai atrás daquilo, né? De saber. Né? Antes de criticar. Exato. Digamos. Eu também sou muito dessa Eu já fui opinião. Em religiões, assim, entrei em várias religiões para conhecer mesmo. Sim. Para poder falar assim, ó, essa não bateu. Não né? bateu. Né? Ou essa daqui, ixi, eles estão falando isso daqui, estão abusando aqui. Mas eles têm, todas as religiões têm um fundinho de verdade. De repente eles estão todas... quase batendo na mesma coisa. Isso que eu ia falar. Parece... falando da mesma coisa, exatamente. Só que em modos eu ia diferentes. falar isso. De repente eu entendo dentro de uma... De formas diferentes, né? Exatamente. Só isso. Você entende numa religião, você entende melhor do que em outra. Eu entendo naquela que você não entende. Né? Cada um veio aqui e está entendendo da forma que... O que pode, né? O que é legal, assim, levar a sério, é os porquês mesmo. Né? Você tem que se perguntar os porquês e você tá aberto a novas ideias também. Né? Não só a sua, não tá certo a sua 100%. O propósito, também tá. propósito da vida, né? Por que nós estamos aqui, né? Qual o objetivo? Esse é o objetivo. Eu acho que esse é o objetivo. De um aprender com o outro e todos chegarem numa conclusão de que tudo é a mesma coisa. Todo mundo aceita o Deus. Existe o Deus, então existe um sobrenatural. Mas quer que eu seja existe sincero. O espírito, existe o outro lado. Mas quer que eu seja sincero, assim, de experiência própria. É difícil as religiões, né, elas se entenderem assim Não, elas não vão se entender. Eu acho difícil. Não vão se entender. E não existe difícil. Uma religião só. Existe uma crença. Crença de que a vida é melhor do que a gente tá levando ela. A vida é muito mais séria. É mais importante, né? É mais importante, né? A vida é importante. Então, eu acho que todos nós vamos pro mesmo lugar. Nem todo, né? Porque tem os dois lados, negativo e positivo, né? Tem uns negócios estranhos. E tem também as camadas. Né? Que eu acredito que existe muitas camadas aí, por aí. Porque nós estamos em... Cada um tá numa camada que é aquela camada que precisa aprender. Nós somos tudo aqui, eu acho que é pra evolução mesmo. Eu também acredito nisso. Todos nós somos espíritos, tem um espírito ou alma dentro de nós. Senão não tem sentido, né? Não tem sentido. E aquilo de que falar, eu não acredito em nenhuma religião, não acredito no mal ou no bem, né? Esse lado, né? Céu, terra, inferno, né?
Mas todos nós sabemos que lá do fundo, de que cada um teve uma experiência, de repente alguém tem uma experiência que mostrou que existe isso, ou teve um caso, conhece algum caso de alguém que teve uma experiência assim, né? Pós-vida, aquelas pessoas que falam que já estava no leito de morte ali, de repente, né, ressuscitou, sei lá, né? Tava falando, não, parou o coração meu, mas a pessoa voltou. Ou aquela experiência de que a gente escuta muito que a pessoa tava lá como fala, operando, né, na cama lá no hospital, né, no hospital, e de repente ela teve uma experiência ali. Quase morte, né? Uma experiência quase morte. Gente que voltou, falava, não, eu voltei porque eu vi lá o céu. E é um tema que a gente vai falar depois, a gente vai continuar porque nisso ele aí. sabe que é o céu, sim, ou não sabe que é o céu. Será que é o céu? O céu pra ele. Aquilo ele fala assim, eu fui pro céu, peraí, mas... uma sensação boa, né? Então, porque existe o bem e o mal. Então, é isso, sabe? Eu acho que... Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa aí. É que eu não vou falar, a falar e não é pra se falar tudo agora, né? Nós vamos... Já tá indo aí caminhando pro final já, né? Uma pena, né? Passa muito rápido o tempo aqui. Mas é interessante a gente resgatar tudo isso, então, né? Desde lá do início, né? Para entender, né? Que eu tenho muita curiosidade, falando principalmente aquela questão do passado, sabe? Eu acho que muita gente, não que eu vivo no passado, mas a história, né? A arqueologia antiga, essas coisas me pira muito, assim, me deixa muito assim, cativado para fazer esse podcast por causa disso. É legal a gente fazer cada ponto hoje, como é o primeiro, né? Uhum. Entre muitos que vai vir aí. Mas eu acho que a gente, para mais ou menos falar, a gente até falou um pouco mais sério, mas né, não... mas não vai ser tão sério mas assim. Não vai, não. E pegar todo, né, ponto a ponto. Sim, vamos trazer muito tema aqui, e também, né, o pessoal que está escutando, de repente, falar, eu perguntar alguma coisa, e a gente pode falar sobre isso. De repente deixar um assunto aí deixar um comentário aí, porque esse episódio ele tá indo pro YouTube, né? Cada episódio pro YouTube. Pro YouTube. E aí, cada episódio, a gente falar, né, sobre um tema aí, alguma coisa que de repente o pessoal tá perguntando. O pessoal quiser. Tem muita gente aí, muita audiência, e a audiência é legal. E o pessoal pode comentar aí, pessoal. Comentar aí, deixar os comentários e ver um tema legal aí, a gente vai falar. Vamos continuar falando aqui um pouquinho mais, vamos abranger. Falar de repente, começar falando mesmo lá de trás, para saber exatamente o que aconteceu, porque aqui não só o espiritismo a gente vai falar, né, sobre também religião. Mas vamos falar na época de Jesus também, lá há 2000 anos atrás, muita coisa ali que aconteceu ali, que de repente a igreja não fala, entendeu? E nós aqui no canal, aqui no podcast, vamos falar assim, vamos abrir muita coisa aqui, né, Helene? Porque aqui é para todos. Sim. A todos que você a mente aberta, humano, mente então aberta. Vambora. Você tem mente aberta, esse lugar aqui é pra você, tá bom? Sim. Então é isso, a gente tá finalizando aqui, já deu o tempo aqui nosso, você deu o nosso tempo aqui, mas agradeço aí, Helene, porque vamos continuar. Não, vamos continuar, você vai ser aqui, a gente vai continuar falando. Continuar também? Vai continuar, a gente vai voltar aqui com um novo episódio. Muita coisa, mas nem eu sei muita coisa, mas nós não somos expert aí em assuntos, mas nós temos entendimento, temos noção de muita coisa, e com essa noção e experiência que a gente tem, estudos que nós temos, vamos trazer aqui pro canal e vamos falar a respeito aí. Deixa aberto aí que também, né, desculpar alguém que a gente tenha falado alguma coisa que é errado, ou que... né, nós estamos aqui realmente para aprender, não é o julgamento, o único julgamento que a gente tem que fazer, questionamento, é sobre os porquês das coisas que a gente vem abrangendo aqui, vai abranger aqui nesse podcast. Vai ser o nosso, para finalizar aqui, né, o intuito do podcast é mesmo pra gente ter a mente aberta, ter o conhecimento no geral, né, desde o início que você falou, pra gente aqui ter uma conversa,
não é nenhuma discussão, uma conversa, né? E tá aberto aqui nosso podcast também, para pessoas que quiserem com a gente que participar também falar sobre o assunto. Agradecemos também. Tá, vai estar aberto aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos, tá? Pela audiência aí, por você estar até agora nos ouvindo. A gente finaliza aqui e toda semana, né, a gente vai fazer diariamente aí, continuar com esse tema que eu acho muito interessante. Tem muita coisa para se falar aqui nesse canal, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais aí. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.